Olá, eu me chamo Nájila, sou estudante do curso Letras com habilitação em Língua Portuguesa, cursando o 6º semestre, no período 2019.1, pelo Instituto Federal da Paraíba. E este vídeo é uma atividade avaliativa da disciplina Literatura Brasileira 4, no qual irei fazer uma análise da obra Macunaíma, de Mário de Andrade, a partir de algumas questões. A primeira questão é a seguinte: uma referência importante para designar os movimentos vanguardistas é a negação da tradição, a contestação ao passado e ao presente. Como essa ideia de revisão da história cultural do Brasil é plasmada no livro? Então, o livro Macunaíma é uma obra que procura fazer um retrato do povo brasileiro através do personagem protagonista Macunaíma, que é um índio negro, que inicialmente, ele, na obra, diz que ele nasce próximo a um rio, onde ele mora com sua mãe e seus 2 irmãos por algum tempo. Então, ele é um índio negro, é uma representação padrão do brasileiro que Mário de Andrade vem trazer. Além disso, o protagonista ele transpõe a negatividade de suas ações e atitudes. Trata-se de uma visão crítica do caráter e da realidade nacional brasileira. Assim, através do personagem, Mário de Andrade ele demonstra algumas características dos brasileiros. Ele tenta mostrar a realidade do Brasil através do personagem Macunaíma. Então, Macunaíma ele era preguiçoso, mentiroso, mau caráter, e vem demonstrar isso que o país, Brasil, é imaturo. Além disso, ele possui a maioria dos seus atos movidos pelo prazer mundano. Então, na obra, o índio ele aparece causando uma reflexão do que é ser brasileiro, resgatando a brasilidade através das lendas, do folclore, da tradição. Na questão 2 é indagado a seguinte questão: de que fala o capítulo Carta às Icamiabas e de que forma a linguagem utilizada corrobora as ideias formadoras do movimento modernista? Este capítulo ele trata de uma carta escrita por Macunaíma às Icamiabas, que eram índias, da qual o mesmo seria o rei. Então, nessa carta, Macunaíma ele vem dizer como era a sua vida na cidade grande, porque ele deixa aquela vida que ele vivia na área rural e passa a viver na cidade, em São Paulo. Então, aqui nessa carta, ele vem contar às índias como era a sua vida. E é perceptível na carta que o personagem ele não domina a norma padrão culto da língua. Ele utiliza português erudito de sua origem. E é aí que a gente percebe, que vem comprovar as ideias formadoras de um movimento modernista, porque ele retoma sua identidade cultural que foi perdida no passado, que foi sua língua. Na questão 3, pergunta-se o seguinte: de que forma a noção de cultura é desmistificada no livro? Então, o livro ele é dividido em 2 momentos. O primeiro momento, Macunaíma ele é um herói que vive na mata com sua mãe e seus 2 irmãos, como eu havia dito, e também índios tapaiumãs, à margem do rio Uraricoera. Na mata, ele é herói, ele é considerado herói, filho do silêncio e do medo da noite. E também, durante esse período que ele está na mata, que ele vive na mata, há elementos mitológicos, folclóricos, lendas, tradições presentes na obra nesse momento. Já no segundo momento, relata a ida do herói à cidade de São Paulo, e é onde, a partir do contato com a civilização, que Macunaíma perde sua identidade cultural. Ele, na cidade, a urbanização, acaba os direitos de costumes e tradições, denigrindo a zona rural que detém elementos que compõem a história da comunidade. E aí é desfeito o termo herói. E a partir desse momento, Mário
ele tenta fazer uma relação com o Brasil, né? Onde tudo que há no Brasil é extraído do exterior. Então, ele faz essa relação. Não há uma valorização do que é interno, do que existe no Brasil, né? Não há valorização. Então, ele tenta mostrar a partir do índio, Macunaíma, que há uma certa relação, né, com o deixar de ser herói e se torna anti-herói ao sair da mata e passar a morar na cidade. Na quarta questão, diz o seguinte: Mário de Andrade constrói na figura da personagem Macunaíma o retrato de uma pretensa identidade brasileira. Essa configuração se distancia dos processos anteriores. Considerado um anti-herói, Macunaíma exemplifica o povo brasileiro, na visão de Mário de Andrade. Que elementos embasam essa construção? Então, os elementos que embasam a construção de um anti-herói no personagem são as características de preguiçoso, desleal, mau caráter, sem identidade. Fato este que, quando o mesmo sai de seu lugar de origem, a mata, e vai até a cidade, o faz absorver uma outra cultura, o que, na visão do autor, caracteriza o brasileiro, né, que extrai tudo o que é do exterior, tudo o que é internacional, e não valoriza o que é nacional. O que vem desvirtuar o personagem de herói, né, que foi o que eu havia falado também anteriormente. Essa questão do anti-herói, deixa de ser um herói e passa a ser um anti-herói ao deixar sua cultura de origem. Então é isso e obrigada.